dia a todos do canal Blinde o Coração e Receba a Vida. Deus vos abençoe neste dia lindo de sol aqui nessa região. Glória a Deus. Que você neste dia seja abençoado. Deus abençoe a mim, abençoe a você, aonde você estiver. Deus abençoe meu filho Eliomar, minha nora Cleidiane e a sua família. Deus abençoe a Elizabeth, a Isabela. O Senhor Jesus faça visita a vocês aí hoje, levando suas ricas bênçãos. Deus abençoe o meu filho James e visite você onde você estiver, meu filho. Deus abençoe minha nora Luciana e toda a sua família. Deus abençoe os meus netos, o Eric e o Felipe. Deus abençoe a Priscila, abençoe a Maria, o seu pai, toda a sua parentela. Deus abençoe o Ronei, visite ele neste dia de hoje e toda a sua parentela, de longe e de perto, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Deus abençoe o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil, nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Deus abençoe os empresários, pequeno, médio e grande. Deus abençoe o profissional liberal. Abençoe os bombeiros, os PMs, todos os seus familiares. O Senhor visite vocês, levando a bênçãos, ricas bênçãos nas vossas vidas. O Senhor abençoe os guardas civis, metropolitanos ou mesmo particular. Deus abençoe a todos os profissionais da área da saúde, fortalecendo cada um de vocês. Desde o maior até o menor, Deus abençoe. Deus abençoe os professores, as professoras. Aleluia. Deus vos dê sabedoria para conduzir. Aleluia. Cada aluno, cada familiar de aluno, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor Deus venha nos abençoar, abençoar a nossa congregação, nossos irmãos em Cristo. Aleluia. Hoje eu quero falar com você acerca do nível. Você conhece o que é um nível? O nível ele é pequenininho assim, de madeira, e no meio ele tem uma pola, me parece, com água. Ele serve para nivelar. Eu sempre conversava com meu pai. O meu pai era carpinteiro, hoje ele dorme no Senhor. Ele era carpinteiro e ele usava aquela pecinha, né? Eu perguntava para ele: pai, para que serve isso? Ele colocava em cima da madeira. E aí ele falou assim: ó, minha filha, é para essa madeira ser nivelada. Aí ele vinha com outra peça, com formão, eu acho que é formão. Quem é carpinteiro deve saber melhor do que eu. E aí ele nivelava aquilo lá. E eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre o nivelamento de Deus. Há pouco tempo, Deus estava passando prumo, e ele ainda continua passando prumo, ele não deixou. Mas hoje ele fala de nivelamento, e eu quero explicar para você, dentro da palavra de Deus, o que é nivelamento, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino da harpa cristã para glorificar o nome do Senhor. Com o hino da harpa cristã 113. Aleluia, para glorificar o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, recebe as nossas adorações diante do teu trono. Que abra-se os céus, Pai, e o Senhor derrama bênçãos sem medidas. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra, Pai. Que não seja eu, mas o Senhor me usando para falar com esta pessoa, Pai, que está aqui no canal, ou mesmo que está de passagem, ou mesmo que está nas minhas redes sociais, e que o Senhor venha, Pai,
abençoá-los abundantemente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, hino da harpa cristã 113. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus, meu Salvador. Não sou eu, não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até o fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida, seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraída a ti, meigo Salvador. Aqui fique em ti morada, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação. Escondido inteiramente em ti minha salvação. Aleluia, andar passo por passo na vida. Aqui nós somos peregrinos e devemos andar passo por passo para alcançarmos a nossa salvação. Glória a Deus, para agradarmos a Deus, para louvarmos, vivemos uma vida em santidade na presença dEle. Não importa o que falem de você, mas o importante é que você está passo por passo aí, junto com o Senhor, né? Deixa falar. Quem tem língua fala o que quer, né? E Deus responde por nós. Não é nós que vamos responder à altura, não. É Deus. É Deus que faz. Então vamos aí ler a Bíblia em Isaías. Eu vou estar aqui usando a Bíblia judaica, porque eu gostei. Ela é minha queridinha hoje, né? Ela é minha queridinha. Bíblia judaica completa. O tradutor é David H. Stern. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos deixar Deus nos conduzir da melhor forma, que nós não sabemos de nada. Nós somos pequeninos. Aleluia. Glória a Deus. Diz aí Isaías, no capítulo 26, no versículo 4. Vamos ler o versículo 3, né? A pessoa cujo desejo está em ti, tu a preservas em perfeita paz, pois confia em ti. Esse é como devemos ser, né? Nós confiamos em Deus. Nós somos cristãos, aceitamos o Senhor Jesus, né? E confiamos nele. Aí vem o versículo 4. Confie em Adonai para sempre, pois em Adonai está a rocha eterna. Glória a Deus, aleluia. Em outra tradução, diz assim, olha, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O que é perpétuo? Perpétuo é enquanto eu estiver aqui na terra, né? Enquanto eu estiver aqui na terra. E eterno é quando eu estiver no céu. Então, perpetuamente é aqui na terra que devemos confiar no Senhor,
porque o Senhor Deus é a nossa rocha. Aleluia, glória a Deus. Confie em Adonai para sempre, confie em Deus para sempre, pois em Adonai está a rocha eterna. Essa tradução eu gostei muito dela, porque ela fala Adonai. Quem é? É Jesus Cristo. Quem é a nossa rocha eterna? É Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então aqui no início do versículo, você pode observar aí que o Senhor, Ele está com aquele que se preserva, que fica aí na presença dele, louvando, glorificando e exaltando, que não se afasta dos caminhos do Senhor, que não tem dúvida, que ele tem aquela certeza do coração dentro dele que Deus é com ele. Aleluia. Em momento nenhum ele tem dúvida. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele fala também, temos uma cidade forte. Deus construiu muros e parapeitos para nossa segurança. Abram os portões, deixe que entre a nação justa, a nação que guarda a fé. Você tem guardado sua fé? Então nós devemos guardar a nossa fé, mesmo que ela seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Devemos guardar a nossa fé. Aleluia, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. E aí você veja mais embaixo aí no versículo 5. Ele humilhou os que andavam em lugares altos e nivelou a cidade altiva, nivelou-a ao chão, derrubando-a no pó. Ele está pisoteada pelos pés do pobre, pelos passos do necessitado. Vamos ler novamente? Ele humilhou os que estavam em lugares altos. Quem que humilhou? O próprio Deus. Aleluia. Ele nivelou a cidade altiva, aquela cidade arrogante, aqueles que se acham que pode todas as coisas. Eles não têm domínio próprio, eles querem andar de qualquer jeito, pela força do seu braço. Ele nivelou essas pessoas, ele trouxe ao chão, derrubou e tornou elas em pó. Ele está pisoteada, essa cidade está pisoteada pelos pés do pobre, pelos passos do necessitado. Mas o caminho do justo é plano. O justo torna suave a senda para os retos, seguindo o caminho dos teus juízos. Depositamos nossa esperança em ti. O desejo de toda a nossa alma é lembrar de ti e do teu nome. Glória a Deus. Então o justo, ele vive de fé em fé, de passo em passo, como diz a letra da canção. Imagine aí, uma cidade lá em cima do monte. Uma cidade próspera, cheia de riquezas, com seus brilhos, com suas luzes. Quem pode derrubar aquela cidade ali, muitas vezes fortificadas? Que traz essa cidade lá de cima e derruba lá embaixo no vale. Leva ela ao pó. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o pobre e o necessitado está lá embaixo, está no pó, está passando necessidade, mas os arrogantes, eles não veem isso. Mas aqueles que são de Deus, que mesmo estando no vale,
O Senhor os sustenta com sua mão direita e os eleva. Aleluia! Deus, ele construiu para o justo uma cidade forte, com muros. E ele vai abrir os portões para mim e para você passar. E ele vai nos chamar de cidade, uma nação justa. Glória a Deus, aleluia. Então a pessoa que está em Cristo Jesus com o coração puro, com o coração perseverando, orando, jejuando, se santificando, a atitude dela, estando no vale ou estando no alto monte, é a mesma, porque o caráter dela é o caráter de Cristo. Ele é como Jesus é. O caráter dele não muda. Às vezes pode até se irar, mas o Senhor diz: irei-vos, mas não pequeis. Então, na mesma hora, ele está ali pedindo perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, não é assim, eu quero andar segundo a tua palavra. E ele busca ali, está tendo entendimento na Bíblia, porque a Bíblia é nosso manual de conduta. E confiando em Deus, perseverando, vigiando. Vigiai e orai. Jejuai. Se santificar, isso é que Deus fala. E ele fala acerca de nivelamento, né? O nivelamento, como que ocorre? Eu estou pecando. Aí o Senhor vem com sua misericórdia e sua graça. Meu coração é puro, meu coração é terra fértil. Eu estou ali fazendo a vontade do Senhor. Cada dia Deus vai me mostrando onde eu devo melhorar, para subir de nível. E tem hora, você viu, que a vida parece que fica estagnada? É porque Deus está mostrando para você que você tem que mudar em alguma área. Aí daí a pouco começa tudo a fluir novamente, você começa a caminhar espiritualmente e também fisicamente. Nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, na vida financeira. E de repente o céu se abre e você começa a caminhar. É porque você está subindo de nível. Glória a Deus, aleluia. Agora aquela pessoa que insiste em ficar ali naquele erro, ela não sai de nível, ela fica ali. Deus passando ali o prumo para aquela pessoa ser nivelada, para aquela pessoa ser trabalhada espiritualmente. E aí então, você chega a um nível aonde ele fala aí, ele humilhou que estava em lugares altos. Quem estava em lugares altos? É aquele que estava cheio de orgulho. Então precisamos andar em humildade, honrando os irmãos na fé, honrando aquele que está mais próximo de nós. Quem é que está mais próximo de nós? É aquele que é nosso vizinho, que é nossa parentela que está perto de nós. No caso, os netos, os filhos. Porque aquele que despreza o da sua casa, Deus não se compraz nele. Ele humilhou que estava em lugares altos, nivelou a cidade altiva. Então, você desce ao nível do seu inimigo. Você desce, você pode estar em nível alto. Deus te traz para você ter uma reflexão de vida, para você pensar melhor nas coisas. E derruba até mesmo o pó. E aí ele pisoteia pelos pés do pobre, pelos passos do necessitado. Veja bem, o Senhor, ele diz para você se humilhar.
para perdoar e você ajudar o seu inimigo. Você já esteve em posição de ajudar aquela pessoa que te feriu, que te maltratou, que te humilhou? O Senhor, Ele abre as portas para você passar. Devemos ajudar aqueles que estão mais fracos que nós. Aleluia. Deus acha isso justo. A Bíblia em todo tempo nos orienta a fazermos isso. Aleluia. E devemos honrar a quem tem honra. Se você seguir esse passo que está aqui, que o Senhor está orientando, você vai ser feliz em tudo que você faz. Olhe só. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5. Aleluia. Versículo 5, vamos começar. Da mesma forma, vocês que são menos experientes, submetam-se aos líderes. Além disso, todos devem se revestir de humildade uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas aos humildes concede graça. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele os exalte. Glória a Deus. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mantenham-se sobrios e alertas. O adversário, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e, como um leão que ruge, procura alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na confiança, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos tipos de sofrimento. Aleluia! Glória a Deus. Tá vendo? Aqui nesse mundo todos passaremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus disse, se Ele venceu as adversidades, nós também vamos vencer. Jesus, Ele veio com uma missão. E a missão dele, trazer o Evangelho, buscar os que haviam se perdidos, os que haviam se corrompidos, os que estavam sofrendo, e mostrar o caminho certo. Como seguir o caminho certo. E não existe outro caminho a não ser por Jesus. Jesus, Filho de Deus. Sendo o próprio Deus, Ele não precisava vir aqui ao mundo. Não. Mas com amor infinito, Ele veio para nos dar o direito da salvação eterna. E não tem dinheiro que pague a nossa salvação. Por mais que você tenha ouro, prata, casa, carro, nada disso paga o preço que Jesus pagou na cruz, verteu o seu sangue para nos dar o direito
de irmos morar no céu com Ele. Glória a Deus. E às vezes nos perdemos aqui com os brilhos e as luzes, com as coisas dessa terra. E devemos ficar olhando para o céu, para o autor e consumador de todas as coisas. Amém? Então, que essa é a palavra. Às vezes nós estamos numa posição que o Senhor quer nos usar. Às vezes nós somos o nível para nivelar o outro, para que ele possa enxergar o caminho, que no caminho que ele estava indo, não era um caminho que ia levar aos pés da cruz. Para que ele veja o caminho certo. E às vezes, nós somos a madeira que estamos sendo niveladas. E devemos estar com o coração humilde, com o coração pronto a obedecer os nossos líderes. Deus se opõe aos arrogantes e aos humildes Ele concede graça. E somos um corpo, o corpo de Cristo. Devemos estar atentos, o próprio Deus fala aí, mantenha-se alertas, sombrios, porque o adversário, o nosso inimigo, ele anda sorrateiramente, ele anda à espreita para nos derrubar, procurando alguém para devorar. Porém, quando nós estamos na nossa posição, na presença do Senhor, sabe o que ele faz? Ele pega as suas armaduras e nos cobre com suas armaduras. E as flechas ardis de Satanás, elas podem até bater em você, mas elas caem por terra, porque o Senhor não deixa, de forma nenhuma, aquele que é fiel a Ele, aquele que anda nos caminhos dEle, ser atingido pelas flechas ardis de Satanás. Nós não temos que lutar contra sangue, contra carne. Não, nós não temos que lutar irmão contra irmão, congregação contra congregação. Nós devemos ajuntar, ao invés de espalhar. Porque aquele que não ajunta, espalha. Está na Bíblia aí. Glória a Deus. Aleluia. É difícil você ajuntar, mas é com muitas lágrimas. Às vezes você mesmo precisa renunciar os seus desejos, as suas vontades, para estar ajudando ali aquela pessoa a crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para ver a obra do Senhor caminhando e andando. Às vezes somos incompreendidos. As pessoas não têm a mesma visão espiritual. Nem todos estão no mesmo nível. Então hoje o Senhor está falando. Eu vou subir o teu nível. Não vai ser como o seu inimigo quer. Foi Deus que te colocou nessa posição. Ele é fiel, Ele é justo para te elevar, para subir o teu nível, para escancarar as portas para você passar. Repreendendo Satanás,
quebrando portas, quebrando ferrolhos. Basta que você não saia da sua posição, da posição que Cristo te colocou. Aleluia. Então fique firme, mantenha-se aí em contato com o Pai, ore a seu Pai. Às vezes nós pensamos que orando várias vezes o mesmo salmo ou a mesma passagem bíblica, por muito repetir, Deus vai nos ouvir. Não, Deus quer ver a nossa perseverança na nossa oração, de manhã, de tarde, de noite, em todo tempo, vigiando. Está alerta aí. Aleluia. Ele quer ver a nossa perseverança. Ele quer ver se nós estamos em contato com Ele todos os dias. Todos os dias. E Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Tá aí, você tá na sua Bíblia? Olha aí, a oração do Pai Nosso. Glória a Deus. Ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Isso aqui, ele está falando acerca do lugar ideal para nós orarmos. Muitas pessoas gostam de orar em montes. Há pouco tempo as irmãs estão me chamando para ir orar em monte. Eu peço perdão à irmã, né? Mas eu fico na minha casa seguro, né? Vai um bando de mulher lá para o monte, lá é muito perigoso. Lá é muito perigoso para homem ir, imagina 1, 2, 3 mulheres ir. Aquietai o vosso coração, porque o Senhor, Ele fala com você em sua casa. Você tem seu coração puro, sua mente pura, então aquieta, entra no teu quarto, ora ao Senhor, teu Deus, que Ele vai te responder. Calma, paciência. Glória a Deus. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e eternamente. Que oração linda que Deus nos ensinou. E aqui tem uma série de ensinos que Ele fala conosco. Todos os dias buscarmos o pão que está na Bíblia, na sua palavra. Aleluia, para nos alimentarmos da palavra de Deus. Bebermos a água que vem direto do trono de Deus. E Ele vai, então, vir lavar, nos purificar, nos perdoar. Devemos também pedir perdão pelos nossos pecados, de pensamento, palavras e ações, de atos voluntários, involuntários e de omissão. E devemos perdoar aqueles que nos ofendeu. Aleluia. Falar alguma coisa conosco que entristeceu o nosso coração. Devemos entregar nas mãos do Senhor. E que o Senhor não nos dê tentação, mas Ele dá tentação. Às vezes até o nosso próprio eu, que não quer aceitar a correção do Pai, que não quer aceitar
aleluia, aquilo que Deus está nos orientando, é para nós matarmos os desejos da nossa carne, porque somos carnais. A carne luta contra o espírito todo o tempo. Então, se somos espirituais, devemos aquietar nossa alma e saber, peraí, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Calma, quietar. Deus não dá tentação maior que nós não possamos suportar. Então, que nós possamos ter um coração puro, um coração humilde, para receber as correções de Deus. E que Ele nos livre de todo o mal, tanto o mal físico, uma bala perdida, um homem sanguinário, um homem violento, do falador, do acusador, do murmurador. Que Deus nos livre, que eles fiquem bem longe de nós, que eles cresçam bem longe de nós. E quando passar por nossas vidas, nós possamos estar ali, firme, forte, conhecendo que aquilo são os ardis de Satanás. Ele nos dá sabedoria, ele nos mostra esse tipo de pessoas. E espirituais também. Em todo tempo, né? Se você olhar para o céu, você não consegue ver. Mas existem demônios, potestades do ar, que está aí guerreando. Então devemos ficar alerta, como disse a palavra aí, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 5 e 6 em diante. Porque teu é o reino. Deus, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E pertence a Ele. E Ele que comanda todas as coisas. O poder é dEle. E a glória é dEle para todo sempre. Amém. Que o Senhor possa ter falado, meu amado, minha amada, com você neste dia, assim como fala comigo. Assim como falou comigo. Então Deus quer te mudar teu nível, Ele quer subir você de nível. Então esteja vigilante, vigia, ora, chora na presença do Senhor. Jejua, se santifica. E Ele que vai trabalhar, lutar suas causas e vai te dar vitória para a honra e glória e louvor do nome dEle. Amém? Que abra suas mãos em forma de concha e diga assim comigo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia de terça-feira. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe. Deixe o seu nome para oração. Dê o like. E deixe Deus te usar. Seja um evangelista do Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe.